A seguir, Hora da Notícia. As informações sobre a primeira mulher a comandar a Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul. As mudanças nas regras da aposentadoria que estão valendo desde 1º de janeiro. Nossa convidada aqui no estúdio é a professora especialista nesta área, Edmara Saquete Risso. A situação das obras na Avenida Brasil, em Passo Fundo, o material asfáltico ainda não chegou e a atividade é parcial. E ainda na série de entrevistas com as lideranças de Passo Fundo, que estão aqui no Hora da Notícia fazendo um balanço de 2018 e projetando o ano que está começando, hoje o nosso convidado é o presidente do Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios, Celso Marcolan. Hoje é quarta-feira, 9 de janeiro, é Hora da Notícia. E a gente começa o programa de hoje atualizando a situação das obras na Avenida Brasil, em Passo Fundo. Desde o dia 20 de dezembro, uma parte dos trabalhos está paralisada pela falta de fornecimento do CAP, o cimento asfáltico de petróleo. Por conta disso, a empresa deu férias coletivas aos trabalhadores. A previsão era que as obras voltassem ao normal agora, na segunda-feira, dia 7. Mas até essa manhã o material asfáltico ainda não chegou e a atividade é parcial. Enquanto o cimento asfáltico de petróleo não chega, os trabalhos seguem nas calçadas e nos canteiros de uma parte da Avenida Brasil. É que o material base do asfalto não foi repassado pela Petrobras para a distribuidora e causou um atraso que pretende ser recuperado com a vinda do material. A ideia é que os trabalhos avancem e até o início de abril deste ano estejam próximos à ponte do Rio Passo Fundo. Nós estamos na terceira fase da primeira etapa, dentro da programação que a gente fez no início da obra. Estamos agora executando o trecho entre a rua Dom Pedro II e a rua Olavo Bilac, que é o posto da polícia aqui da Petrópolis. Estamos executando então as drenagens e os meios-fios nesse trajeto, assim como também a ciclovia prevista para aquele trecho. As obras começaram em março de 2018 e estão divididas em 3 projetos. O primeiro é a pavimentação, ciclovia, drenagem, acessibilidade e sinalização. O segundo é de ampliação e substituição da rede de esgoto. E o terceiro inclui melhorias na rede de infraestrutura elétrica. O investimento é de 17 milhões, vindos de verbas da Prefeitura, de financiamento e convênio. Bom, a gente está fazendo toda a configuração dos passeios, padronização dos passeios com o mesmo material, todo em basalto, onde a gente tem que atender a questão da acessibilidade desses passeios. Também a renovação dos meios-fios, que dá uma aparência bem significativa, uma diferença grande na questão também das drenagens, que a contribuição, o meio-fio faz parte da composição da drenagem, e a pavimentação, então, que vai ser recomposta em todo esse trajeto. A chegada do material está prevista para essa semana. Quando os trabalhos forem retomados totalmente, o trânsito será interrompido no sentido bairro-centro, próximo ao cais da Petrópolis, desviando o fluxo para Paissandu, retornando pela rua Rodrigues Alves, próxima ao semáforo da antiga César. Concluída essa parte da avenida, os serviços seguem para o sentido centro-bairro no mesmo trecho. No final do primeiro período, que vai ser ali próximo ao mês de abril, final de março, início de abril, a gente vai fazer todo o levantamento, toda a revisão do trecho que se compõe da primeira etapa, que é até a ponte do Rio Passo Fundo, e a gente vai fazer a avaliação, então, das correções necessárias, não somente do pavimento, mas também dos outros itens que compõem a obra. Bom, a previsão é que o material asfáltico chegue até amanhã e as obras sejam retomadas totalmente ainda nessa semana. Bom, a gente segue hoje com a série de entrevistas, ouvindo as lideranças aqui de Passo Fundo, que estão fazendo um balanço desse 2018, que acaba de terminar, e também estão aqui no Hora da Notícia projetando o 2019. Hoje o nosso convidado é o presidente do Sincogêneros, o Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios de Passo Fundo.
novo presidente da entidade. Celso Marcolan, muito obrigada pela sua presença. A gente acha que ainda dá tempo de desejar um feliz 2019, um feliz ano novo a vocês. Obrigado e obrigado pelo convite de estar aqui. É um novo mandato, porque na verdade o senhor já foi presidente por 6 anos, foi intercalada essa presidência e o senhor retoma agora a presidência da entidade. Quais os desafios que permeiam aí esse ano de 2019? Está começando com quais desafios? O nosso maior desafio é nós acertar a nossa convenção, né? Que não foi acertado o ano passado. Por desavença, não houve acordo e ficou para esse ano. Então, o meu grande desafio agora no primeiro ato é eu acertar essa convenção. Previsão é de abril? Na previsão pode ser antecipada, depende da nossa negociação agora. Eu quero ver se antecipo para acertar o 2018, porque senão nem o 19 vai ter acerto. Então, primeiro vamos acertar o 18, depois para nós partir para o 19. Bom, ainda sobre a convenção, as principais discussões giram em torno da reposição salarial e de domingos e feriados abertos ou fechados. Basicamente, a discussão se centraliza nisso. Básico é isso aí, né? Tem mais uns pontos lá que a gente está discutindo, mas eu acredito que com o bom senso do Sindicato dos Trabalhadores e o nosso, nós possamos chegar a um acordo. Porque não pode, por pequenas coisinhas, nós ficar tudo assim, sem acordo. Daí o trabalhador também fica inseguro, nós ficamos inseguros. Nesse meio tempo, o trabalhador recebeu uma reposição salarial para que os proprietários não tivessem que pagar, depois do acordo, tudo de uma vez só. Se nós temos uma referência, por exemplo, o salário regional, nós somos obrigados a pagar. Então já partimos lá para o salário regional, não tem como voltar para trás. E também para o trabalhador ficar recebendo um pouco mais, né? Com relação aos domingos e feriados fechados, qual vai ser a proposta que o senhor vai, então, colocar nessa convenção? Que o senhor antecipa aqui para a gente. Eu, no meu pensamento e dos nossos associados, nós queremos 7 feriados por ano, né? Feriados e domingos fechados. Isso, 7 datas, que vai coincidir com as 7 datas da Sindiloja. Eu penso que nós temos que fazer um calendário que combine as mesmas datas que fecha o Sindiloja, os comércios de loja e o nosso de supermercado. Esse ano foram quantos domingos e feriados fechados? Esse ano que acabou, 2018. Foi 2 domingos e 7 feriados. 9, então. Diminuiria 2 em relação ao ano passado. Essa é a nossa proposta, vamos ver, né? O que ficou pendente do ano passado, de 2018, além disso que o senhor já nos trouxe aqui? Em parte do sindicato, não? Isso. Nós ficamos sem um acordo. Por desavença lá, não deu certo, tudo bem. Mas agora vamos entrar de novo em discussão para ver se a gente consegue acertar. E esse 2019, ele começa com confiança nesse segmento da economia que representa aí os mercados da nossa cidade? Eu acho que porque os empresários começaram a investir, começam a girar dinheiro. A confiança é muito importante nisso aí. Porque o empresário, se ele não tem confiança, ele não investe. Ele não, né? Então, retrai a economia. Como eles estão confiantes agora, então vai gerar emprego e coisa. Então, o nosso segmento, eu acredito também que vai ser bom. A gente pode concluir que o segmento de vocês é o que acaba sentindo um pouco menos a crise? Porque, afinal de contas, todo mundo, ou quase todo mundo, vai ao mercado. Sim, tem que comer, né? Não precisa, né? A pessoa pode cortar lá nada contra, um telefone, uma coisa, para poder comer. Então, a última que vai sentir é o gênero alimentício, né? Porque ninguém fica sem comer. Olha, a gente deseja que o ano seja muito bom. Muito obrigada pelas informações. Um bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigada. E olha, dentro dessa série de entrevistas que nós estamos apresentando, amanhã nós vamos receber aqui no Hora da Notícia o presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo, Júlio Suzin. E hoje a jornalista Zumara Colucci tem 2 assuntos. O resultado da balança comercial de Passo Fundo e também a posse da primeira mulher a comandar a Polícia Civil no estado, Zumara. É isso, Thaís. Eu vou começar pelo resultado da balança comercial. Passo Fundo encerrou 2018 com o melhor saldo da balança comercial em 4 anos, com superávit de 698 milhões de dólares. O indicador não era tão alto desde 2014. Em relação a 2017, a variação foi ainda maior, foi superior a 100%,
segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior. A variação positiva foi causada pelo aumento no total de exportações do ano, em especial da comercialização da soja e de seus derivados. Ao todo, foram 897 milhões de dólares em vendas para outros países. A venda do grão representou 92% desse valor durante todo o ano passado. Foi uma reação extremamente positiva no mercado, já que em 2017 a exportação da soja teve uma queda de 27% no grão in natura e de quase 70% nos resíduos oriundos da extração. O aumento no faturamento acompanha o cenário nacional. Já em novembro, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais comemorava os números das exportações de soja em grãos, na casa de 80 milhões de toneladas. Se a soja foi protagonista pela variação positiva no superávit pasfundense, a exportação de carne de frango despencou no ano passado, totalizando aí 34 milhões de dólares, uma queda de 72% em relação a 2017. Entre setembro e novembro, por exemplo, não há registro de comercialização deste produto. E a outra informação que eu quero passar aqui é que o protagonismo feminino foi destaque ontem no Palácio Piratini. A delegada Nadine Faria Zanflor tomou posse na chefia da Polícia Civil do Estado. Combate à violência doméstica e familiar, ao tráfico e organizações criminosas estão entre as metas da nova chefe. A delegada Nadine é natural de Getúlio Vargas e formou-se aqui pela Faculdade de Direito da UPF. Foi aqui em Passo Fundo também que ela iniciou a carreira jurídica até passar no concurso para delegada. Aos 42 anos, é a primeira mulher a assumir o comando da Polícia Civil na história da corporação. Que orgulho para essa mulher. Verdade, orgulho para a universidade também, né? Mais um ex-aluno destaque. Zumara, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Olha, a Petrobras anunciou ontem uma redução de 1,38% no preço da gasolina que é vendida nas refinarias. Então, a partir de hoje, o valor passou a ser de pouco mais de R$ 1,43 por litro, 2 centavos a menos do que o praticado até então. Com a redução nas refinarias, a tendência é que também diminua o valor cobrado nos postos de combustível. Já o diesel continua com o valor de R$ 1,85. Depois do intervalo, a gente fala sobre as mudanças nas regras da aposentadoria que já estão valendo. Nós já voltamos. Olha, e tem novidade com relação ao SUS e com relação aos medicamentos para pacientes com esclerose múltipla. O medicamento para a doença, ele era oferecido apenas na versão de 20 miligramas e agora vai estar disponível na versão de 40 miligramas. De acordo com o Ministério da Saúde, isso vai permitir que o paciente reduza de 7 para 3 as doses injetadas todas as semanas, garantindo maior qualidade de vida. Uma das regras da aposentadoria por tempo de contribuição mudou no primeiro dia de janeiro desse ano. Bom, a fórmula, conhecida até o dia 31 como 85,95, ficou mais rígida, passando a 86,96. O que isso significa? Qual é o impacto na sua vida? É o que a gente vai entender a partir de agora. Por isso, nós convidamos uma especialista nesse assunto, professora aqui da Faculdade de Direito da UPF, Edmara Saquete Risso, mestre em Direito. Professora Edmara, seja bem-vinda. O que mudou nessa regra aí de 85,95 para 86,96? Obrigada, Thaís. Então, essa é uma mudança que já estava programada desde 2015. Quando foi criada a regra 85,95, ela previu que a cada 2 anos iria aumentar 1 ponto. O que é esse ponto? Agora, as pessoas, em vez de precisarem de 85 se forem mulheres e 95 se forem homens, precisam de 86 e 96, respectivamente, que é a soma da idade com o tempo de contribuição, exatamente. Um ponto a mais tem a ver, então, com isso que você acaba de nos esclarecer. Isso. O tempo que contribuiu de INSS durante sua vida profissional e também a sua idade. Isso. É importante esclarecer que fica mantida a regra básica de que tem que ter 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem.
E a diferença é que, atingidos esses pontos, a pessoa não vai ter o desconto do chamado fator previdenciário. E por isso é importante essa fórmula. Bom, algumas pessoas ainda não tinham a clareza desta regra no ano passado, agora chegam as informações da fórmula 8696. Em meio a toda essa desinformação, professor Edmar, o governo prepara uma nova proposta de reforma, ou seja, pode ser que tudo isso que a gente está falando deixe de valer se ela for aprovada nas próximas semanas? Sim, porque essa é uma regra que leva em consideração apenas o tempo de contribuição, é a aposentadoria por tempo de contribuição. E pelas novas regras, provavelmente a aposentadoria por tempo de contribuição pura e simplesmente vai deixar de existir. Ou seja, vai ter que haver uma composição entre idade mínima, que é o que o governo está propondo e que precisa ser feito. Essa é a verdade. A gente não é um país que pode sustentar pessoas jovens na sua aposentadoria, que é uma forma de retirada da atividade, né? Então, provavelmente sim será eliminada essa possibilidade pela fórmula 8696. Com medo de algumas mudanças que podem vir, alteração como essa por tempo de contribuição, muitas pessoas estão correndo até o INSS para buscar a aposentadoria nesse momento. Isso é fato, vem acontecendo em todo o Brasil, antes que a regra mude. Isso, mas eu sugiro que a pessoa antes faça um estudo, porque ela já tendo atingido essa pontuação, ela não vai perder, trata-se do chamado direito adquirido. Ainda que ela não tenha feito o pedido junto ao INSS, ou já tendo sido feito, ele não tenha sido concedido, não vai mudar nada. Então, antes que a pessoa faça o pedido e venha se arrepender, porque há algumas variáveis que implicam, inclusive, no valor do benefício. É preciso que se faça um estudo. Eu sugiro que procurem um advogado, né, especialista na área e da sua confiança, para que tenha certeza absoluta daquilo que está fazendo, para depois não haver nenhuma... Porque a aposentadoria, Thaís, ela é um benefício definitivo. Não há como a gente depois fazer alguma forma de revisão. Então, é um passo bastante importante na vida das pessoas. Havendo o direito adquirido, nada vai mudar, mesmo que novas regras entrem em vigor neste ano. Você acaba de nos colocar, professora, que a mudança é necessária para a gestão financeira do país também. Na sua visão, ela, ao que tudo indica, está justa também ao trabalhador? Está adequada? O problema é que nós temos vários sistemas dentro de um mesmo sistema. Então, justa a gente não pode chamar, a nossa previdência não é justa. Enquanto 70% das pessoas se aposentam com um salário mínimo, há pessoas que se aposentam com até R$200 mil de benefício. Então, não há uma justeza. A gente espera que os militares, que os parlamentares, que os funcionários públicos também entrem, né, nessa reforma, na pauta dessa reforma, para que haja um maior equilíbrio e, de fato, o trabalhador receba mais do que ele vem recebendo hoje, tenha mais acesso aos benefícios mais justos do ponto de vista econômico. Isso é um dos aspectos que se espera dessa reforma previdenciária, uma expectativa do país para que essas alterações ocorram. Sim, nós somos um país pobre, a gente não pode ter uma previdência de um país rico. Nós somos um país, nós não podemos comparar a nossa previdência, a nossa atividade com outro país qualquer. Então, nós precisamos ajustar as contas. Há um déficit dentro da Previdência e há um orçamento próprio da Previdência. Isso é preciso que se diga. Então, ainda que se acabasse com a corrupção, ainda que se acabasse com qualquer forma de desvio de dinheiro público, a Previdência, ela é deficitária. E isso precisa ser ajustado, é o que a gente espera da reforma. De certa forma, até os dias de hoje, mesmo nesse contexto bastante positivo, ela é insustentável. Completamente insustentável na forma como ela está. Exatamente porque há poucas pessoas contribuindo durante muito tempo e muitas pessoas ingressando no sistema, ou seja, buscando aposentadorias muito jovens. E nós estamos vivendo mais, nós estamos vivendo, apesar de a expectativa média de sobrevida ser aos 75 anos, nós estamos vivendo quase 100 já, em algumas situações. E isso é insustentável para um sistema de previdência. Professora, muitíssimo obrigada. A gente se espichou aqui na conversa. Um bom dia para você. Obrigada, sempre à disposição. Obrigada. Olha, e a partir de amanhã, os passofundenses vão poder opinar sobre a cidade de Passo Fundo através da pesquisa Fala Passo Fundo. É um meio de participação direta com os moradores para avaliar os serviços oferecidos pelo município. Se você ficou aí motivado a participar, é só entrar no site da Prefeitura. O endereço é esse aí que aparece na tela.
A chuva prevista para a região nos próximos dias não deve ser de um volume muito significativo e nem vai ajudar a amenizar a temperatura. Confira mais sobre como fica o tempo amanhã e também na sexta-feira. A quinta-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 20 e máxima 32 graus. Sol com algumas nuvens na sexta-feira, chove rápido durante o dia e a noite, mínima 20 e máxima 28 graus. E o programa Painel estreou ontem à noite aqui na UPF TV, também pela Rádio UPF, também pela rede social Facebook. Participaram do primeiro programa o jornalista Ivaldino Tasca, a economista, doutora em economia, professora aqui da UPF, Cleide Moreto, a administradora, palestrante, coach Alessandra Ismanioto. E o assunto da noite envolveu as mudanças de governo, mudanças na economia e o impacto que isso traz na vida das pessoas. O programa, apresentado pela jornalista Zulmara Colucci, é exibido toda terça-feira, agora ao vivo, sempre às 8 da noite e ao mesmo tempo, junto com a Rádio UPF, junto com o Facebook, mas ele é reprisado hoje, quarta-feira, às 11 horas da noite, aqui pela UPF TV e também amanhã, na quinta, às 10 horas da noite. Lembrando que na terça-feira, como é ao vivo, você é super convidado a interagir pelas redes sociais. O time de voleibol feminino BS Bills UPF vai continuar contando com o apoio da UPF para representar a região. O convênio da universidade com o time foi renovado hoje pela manhã. Já são 7 anos de apoio a esse projeto esportivo. A equipe já conquistou muitos títulos, entre eles o bicampeonato estadual. O time vai trabalhar para manter os bons resultados e conquistar novos títulos agora em 2019. Colecionar é considerado por muitos uma arte. A coleção pode ser, olha, de discos de vinil, CDs, DVDs, revistas, até cédulas antigas de dinheiro. Agora você vai rever a reportagem que mostra que guardar cédulas para alguns é uma paixão que pode ser bem rentável. Esta é a primeira cédula emitida pela Casa da Moeda do Brasil no início dos anos 1960. Era de 5 cruzeiros. E nesta caminhada de mais de 500 anos, o Brasil já teve muitos tipos, nomes e cores de dinheiro. Lá no passado era o réis, dinheiro como este que teve finalidade específica, criado para o mercado do café. E é importante destacar que a cédula de dinheiro só começou a circular no país em 1833 no Império. E quem imprimia estas notas eram bancos estrangeiros. De 1833 até por volta de 1940, a impressão do dinheiro foi por bancos americanos. Após esta data e até o início dos anos 1960, a Inglaterra era quem imprimia o nosso dinheiro. O Wagner é colecionador de cédulas, também é fotógrafo. A paixão por colecionar dinheiro nasceu ainda na infância, quando morava com os avós. Meus avós sempre tinham essas cédulas rodando lá, né, nos galpões, né, então eu comecei a guardar cédulas, comecei a guardar moedas e conforme fui crescendo foi me chamando a atenção de descobrir por que uma cédula nova, né, flor de estampa, que é o que nós chamamos, que não circulou, vale menos do que uma cédula gasta, totalmente gasta, que se tu vê, tu descarta. As cédulas, os personagens geralmente são personagens históricos, né? Então tu acaba entrando na história automaticamente. E quem olha de fora pode achar que dinheiro é tudo igual, só muda o valor monetário. Mas não, para quem coleciona, uma série de fatores na cédula faz a diferença. Primeiro ponto, dobrou a cédula, ela já vai perder valor para um colecionador. Mas aí tem uma cédula, digamos assim, que ela está bem gasta, tem dobra e tem um rasgo, né, num dos cantos da cédula. Se essa cédula for muito rara, digamos assim, ela vai perder o valor? Vai
perdeu valor. Só que um colecionador não vai deixar de ter essa cédula por causa daquele rasgo. E nesta coleção tem algumas situações curiosas. Esta nota de R$1.000 é portuguesa e circulou no Brasil depois da Segunda Guerra como 1 centavo. O motivo foi a escassez de metal em razão do confronto. Assim, o dinheiro era usado para facilitar o troco, substituindo as moedas. E para quem coleciona, cada cédula tem sua própria história e características. Nós temos uma aqui, ó, que ela é a segunda estampa. O que ela significa a segunda estampa? Essa aqui, já. Essa aqui ela foi produzida na Inglaterra. Tá? Então, a primeira estampa ela foi produzida nos Estados Unidos, de 42 a 49. Nesse período de transição, após 49, veio como segunda estampa por produção inglesa. O número de série vai depender também daquela questão do ministro. O ministro ficou 2 meses e largou só um número de série de cédulas no mercado. Vai ter um valor muito alto. Mas normalmente começa no 0,0000. 000 e vai indo. Quanto mais zero tiver uma cédula no início aqui, mais rara ela vai ser. Isso. Nós temos uma aí, depois podemos ver, que é a 0,000075. Então, é o primeiro lote, né? É a primeira cédula que circulou. Ela tem um valor monetário maior do que as outras. O Wagner tem dinheiro de todas as mudanças vividas pelo Brasil. Ele tem o réis do tempo do Império, o cruzeiro criado na década de 1940 por Vargas e por aí vai. De 1967 a 1970, o Cruzeiro Novo. De 1970 a 1986, o retorno do Cruzeiro, mas aí em novo visual. De 1986 a 1989, o Cruzado. De 89 a 1990, o Cruzado Novo. De 90 a 1993, a volta do Cruzeiro. De 1993 a 94, o Cruzeiro Real. Para só então a chegada do Real, moeda que existe até hoje. São vários planos econômicos em diferentes momentos do país. Em pouco mais de 500 anos de independência do Brasil, o país teve cerca de 10 momentos em que criou o dinheiro novo. Estou falando aí lá dos réis até hoje o real. Isso para os saudosistas, para quem coleciona, é bacana, é interessante, mas pensando na economia e na força econômica do país, a gente tem que fazer a seguinte reflexão: mostra o quanto a gente é frágil. Se fôssemos um país forte, nós teríamos apenas uma moeda. Bom, toda essa calamidade econômica que o país viveu ao longo dos séculos proporciona oportunidade para os colecionadores de hoje. Mesmo sendo um mercado ainda restrito no Brasil, vem ganhando espaço. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia repete à noite em 2 horários, 7h30 e 10h30. A gente volta amanhã na quinta-feira ao vivo, ao 12h30. Até lá!